Muito boa noite a todos que estão conosco. Hoje é dia 6 de dezembro, quarta-feira. Iniciamos mais uma egrégora gratitude. Acabamos de ser conduzidos pela Sálva numa vibração de amor e de cura. E eu quero pedir a gentileza da nossa amiga fraterna Miriam Calil de fazer o agradecimento em nome do Instituto Mais Atitude para a Sálva. Por favor, Miriam. Obrigada, Renatinho. Sálva, minha querida, que emoção. Eu queria te falar que nós ficamos muito emocionados, tanto com a sua oração, como as músicas, aleluia, coisa mais linda, Sálva. Gratidão, minha querida, muita gratidão. Gratidão, Renatinho. Eu só posso agradecer. Vocês botaram a minha tia para falar comigo, maravilhoso. Só que a tia é suspeita. Foi muito lindo, muito Obrigada. lindo. Peço desculpa que no Eu início me preciso. atrapalhei rapidinho, mas já Está é muito normal, lindo. né? Gratidão, minha querida. Você, Obrigada, como tia. sempre, você se superou. Ô, tia, obrigada. Obrigada, só me atrapalhei no iniciozinho, mas o importante é a intenção, né? Eu queria muito que todo mundo tivesse Isso, conectado com Deus. Essa era a maior isso, intenção, né? linda. Te amo. Obrigada, tia. Obrigada a todos. Certamente você alcançou seu objetivo, Sala, que é o nosso objetivo, né? Para quem está chegando pela primeira vez, a gente faz a leitura dos nomes porque acreditamos que o nome é um endereço cósmico, né? E que esse movimento, essa vibração, ela começa, primeiro de tudo, na intenção de quem nos enviou o nome, né? Então, essa intenção já fortalece a vibração desde o início. Se a pessoa cujo nome está na lista tem consciência de que ela vai estar nessa lista e se abre para estar recebendo essa energia, melhor ainda. Depois, os amigos que se reúnem para cada um, dentro da sua fé, possa estar contribuindo com a sua força e a dedicação e as palavras de quem faz a condução, como foi hoje a Sálva, que normalmente começa a se envolver com isso já uma semana antes, né? Pensando no que vai falar, escolhendo as músicas, se preparando espiritualmente, enfim. Então, esse é um momento realmente especial para nós e eu agradeço a todos vocês que estiveram até agora conosco. Sálva, obrigado por aceitar mais uma vez e continue conosco, será uma honra. Bom, vamos receber agora um convidado que aceitou pela segunda vez estar junto conosco. Quando ele esteve conosco na primeira vez, ele contou uma história a respeito do Verbo Divino e do raio de sol, que essa história foi um divisor de água, não só para mim, como para alguns amigos que depois comentaram comigo. Luiz Henrique Boist, seja muito bem-vindo. É uma honra estar recebendo você. A palavra é contigo. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Muito obrigado. Obrigado de novo, realmente, por esse convite generoso da Egrégora Gratitude. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que estive com vocês, o carinho, o afeto, o acolhimento. Depois da apresentação, as questões tão pertinentes, tão bonitas que foram levantadas pelos participantes. Então, obrigado pelo grupo de vocês, que é um grupo de amor, que é um grupo de unidade, que é um grupo de fraternidade, por nos receber, né?
hoje em dia, com essa tecnologia da comunicação virtual, quem recebe a gente é como se estivesse recebendo na sua sala, na sua casa. Então, obrigado realmente por essa fraternidade e esse carinho. E Luiz, deixa eu só fazer um comentário, porque tem muita gente nova na sala, né? A finalidade do encontro com o Luiz é um bate-papo, né? Óbvio que é bom respeitar o raciocínio do que ele vai estar trazendo, mas qualquer um nesse momento que quiser fazer uma pergunta, fazer algum comentário, levanta a mãozinha, né, que tem aí nas reações ali, e eu vou ordenando, o Luiz não precisa se preocupar com as mãozinhas, e aí, no momento certo, eu vou passando para que vocês possam conversar com o Luiz. Luiz, muito obrigado, por favor. não, tá tranquilo. Não, Renato, de novo, tu és maravilhoso na condução. Se não tem um facilitador capacitado e atento, pode virar uma grande confusão de vozes. Então, obrigado realmente, e obrigado por esse tema tão instigador que vocês propuseram para esse encontro essa noite. Eu pensei em trocar algumas ideias, como da outra vez, né? Imagino que durante uns 20 minutos, talvez 25 minutos, apresento as ideias gerais como um chute inicial na bola, para depois nós aprofundarmos a questão, né? Então, o tema que vocês propuseram é a questão do Natal e a visão Bahá'í em relação ao Natal. Eu não vou falar como um representante da fé Bahá'í, como vocês sabem, na fé Bahá'í não existem sacerdotes, não existem profissionais de fé. Os Bahá'ís têm lá seu trabalho, sua profissão. Eu sou arquiteto de formação, mas tenho trabalhado ao longo dos anos em mentoria e trabalho com recursos humanos, basicamente desenvolvimento de pessoas, né? Desenvolvimento de equipes em empresas, as famílias, casais, etc. Então, não represento a fé Bahá'í. Né? A minha tentativa é, através dos ensinamentos Bahá'ís que nós todos recebemos e que estão abertos para toda a humanidade, apresentar um recorte desse grande tema, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que isso representa dentro da visão teológica e cosmológica da fé Bahá'í. Então, essa é a tentativa, né? Vou resgatar um pouquinho o que o querido Renato apontou daquela primeira ocasião que nós tivemos a oportunidade de estar juntos, em que eu comentava sobre o Verbo de Deus. E esse vai ser, de novo, o fio condutor dessa nossa reflexão sobre o Natal. Então, para nós entendermos o Natal, na verdade, nós temos que começar antes que o mundo existisse. Para entender a celebração do Natal hoje, a nossa história vai muito longe. Vocês sabem que nosso Senhor Jesus, em inúmeras passagens dos Santos Evangelhos, ele tem frases e afirmativas que são absolutamente extraordinárias. Elas são chocantes, na verdade, né? E qualquer um que não entenda a questão do Verbo de Deus pode ficar absolutamente perdido com essas afirmativas, né? Não vou mencionar todas elas, nós não estamos fazendo uma exegese bíblica, né? Esse é um bate-papo entre nós aqui. Mas, por exemplo, quando o Senhor Jesus diz que eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Isso está em João 6,38. É uma das muitas afirmativas do Senhor Jesus a respeito de descer do céu no Evangelho de João, no capítulo 6. Então, veja, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, dizer que desceu do céu é em si próprio uma coisa extraordinária. Primeiro, porque nós sabemos que ele não desceu do céu, ele nasceu do ventre sagrado de Maria. Então, ele foi concebido no ventre de Maria, mas ele diz que desceu do céu.
Ora, é óbvio que no Senhor Jesus havia uma realidade física, porque ele habitou entre os homens, não é? Mas havia uma realidade espiritual. E quando ele diz que desceu do céu, é óbvio que o que desceu do céu não foi o seu corpo físico. Portanto, o que desceu do céu foi o Espírito Santo que habitava no Senhor Jesus. Então, é muito importante ter essa dimensão dupla dos profetas de Deus, dos enviados de Deus, ou como na Fé Bahá'í nós geralmente utilizamos a terminologia as manifestações de Deus, ou os manifestantes de Deus, né? Que são aqueles seres que entre os homens falam com a palavra de Deus e transmitem aos homens aquilo que Deus está a dizer. O que eles falam não é deles, mas do Senhor Deus que tudo criou. Então, essas passagens de Jesus são realmente extraordinárias, né? Lembram também em João, no capítulo 8, versículo 23, se eu não me engano? Em João 8, 23, se eu não me engano, ele diz que vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Isso é extraordinário. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ora, quem não aceita nosso Senhor Jesus como Verbo de Deus, como o Espírito Santo entre os homens, a manifestação do Verbo entre os homens, quem escuta isso diz, olha, esse homem é louco. Esse homem é louco. Na verdade, todos os profetas de Deus, todas as manifestações de Deus, quando falam certas coisas, parecem loucos. Na verdade, se nós analisamos a vida do Senhor Buda, se nós analisamos a vida do Senhor Krishna, fundador do hinduísmo, 5.000 anos atrás, se nós analisamos a vida de todos os manifestantes de Deus, os fundadores das grandes religiões, então vamos aí nomear o Senhor Krishna, há 5.000 anos, o Senhor Moisés, há 3.400 anos, o Senhor Buda, há 2.500 anos, o Senhor Jesus, há 2.000 anos, o profeta Muhammad, há 1.400 anos, o sagrado Bab, em 1844, Nosso Senhor Bahá'u'lláh, em 1863. Esses são alguns nomes que a gente pode mencionar das manifestações de Deus, os grandes profetas que trouxeram a palavra de Deus à humanidade. Eles fundaram as grandes religiões mundiais. São os fundadores das grandes religiões mundiais. Se nós analisamos a vida deles e as palavras deles, todos eles dizem coisas que parecem tão loucas quanto essas que o Senhor Jesus diz. Então, na verdade, se nós escutamos esses manifestantes de Deus, nós só temos 3 alternativas. Só 3. Ou esses homens são mentirosos, ou eles são loucos, ou eles são quem eles dizem que são. Então, quando o Senhor Jesus diz, eu sou de cima, vós sois de baixo, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo, ele pode ser um mentiroso. Pode ser. Da mesma maneira, quando nosso Senhor Bahá'u'lláh diz, eu vim pela vontade de Deus e eu manifestei-me entre os homens como o verbo divino, isso pode ser uma mentira. Quando o Senhor Buda diz, eu sou aquele que gerou todas as coisas e nada do que existe senão por mim, ele pode ser um mentiroso. Quando o Senhor Krishna, 5.000 anos atrás, diz, cada vez que a desordem impera, eu torno a nascer para restabelecer a ordem e o amor, pode ser um mentiroso. Então, todas essas afirmativas desses grandes manifestantes de Deus poderiam ser palavras de mentirosos. Só que toda a lógica, toda a percepção espiritual mostra com toda clareza que um mentiroso não vai para a cruz pela sua mentira.
os mentirosos que dizem que trazem a palavra de Deus, que são os falsos profetas, e eles existem. Nosso Senhor Jesus nos alertou, o Senhor Buda nos alertou, Nosso Senhor Bahá'u'lláh nos alerta contra os falsos profetas. Eles existem. Mas esses falsos profetas mentirosos, eles só querem ganhar vantagem. O mentiroso só diz que tem a palavra de Deus para ganhar vantagem. Poder, honra, dinheiro, influência. Mas ele não vai para a cruz pela sua mentira. Nosso Senhor Bahá'u'lláh ficou 40 anos na prisão. 40 anos. Foi torturado, foi envenenado. Ele não ficaria 40 anos na prisão por uma mentira. A mesma coisa com o Senhor Krishna, que também foi crucificado. A mesma coisa com o profeta Muhammad, que foi perseguido até a morte e envenenado. A mesma coisa com todos os profetas e manifestações de Deus. Eles não são mentirosos, porque eles dão a vida pela palavra de Deus. Eles sacrificam a própria vida pela palavra de Deus. Portanto, não são mentirosos. Mas podem ser loucos. E aí há um grande enigma. Podem ser loucos. Um louco vai para a cruz pela sua loucura. Um louco fica 40 anos na prisão pela sua loucura. Se nós tomamos a vida do profeta Muhammad, se nós tomamos a vida do Senhor Buda, se tomamos a vida do Senhor Krishna, tomamos a vida do Senhor Jesus e do Senhor Bahá'u'lláh, poderiam ser todos loucos. Porque um louco dá a vida pela sua loucura. Mentirosos não podiam ser, mas loucos podiam ser. Mas se nós tomamos as palavras desses grandes manifestantes de Deus, se nós tomamos a vida deles, nós percebemos uma sanidade absoluta. Sanidade absoluta. Coerência, clareza, amor, lógica. Uma absoluta coerência entre as palavras, os ensinamentos e a vivência. Nenhuma dicotomia. E daí, a mais simples razão deixa muito claro no coração e na mente que eles não são loucos. Então, se não são nem mentirosos nem loucos, só podem ser aquilo que eles dizem que são. O Verbo de Deus entre os homens. E essas frases, essas palavras deles são realmente extraordinárias. E, portanto, o Natal, essa data tão encantadora, celebrada com luzes, com fraternidade e até com cessar-fogo, não é? Até as guerras silenciam na noite de Natal. Essa noite é muito importante. Por quê? Porque quando vem o Verbo de Deus à Terra, quando o Espírito Santo se manifesta nos profetas fundadores das grandes religiões, o mundo se ilumina. A palavra de Deus é criativa. A palavra de Deus tem espírito, não é como a palavra dos homens. A palavra de Deus gera realidades, cria novos mundos espirituais, transforma as almas, santifica os corações. Graças às palavras de nosso Senhor Jesus, nós tivemos 2000 anos de almas santas. Tomemos as vidas dos grandes santos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis. Nenhum deles seria santo se não fosse o nascimento de nosso Senhor Jesus. Porque toda a santidade vem da palavra de Deus, do desejo de seguir na vida o amor e a justiça ensinados pela palavra de Deus. Então, realmente, o Natal tem, para os Baha'is, um significado transcendente. Não é simplesmente uma celebração cultural. Claro que existe muito acondicionamento, muito enfeite culturalmente desenvolvido ao redor do Natal. E isso é bom. A cultura é como o tempero de uma grande alimentação.
Toda boa comida tem muitos temperos. A cultura gera temperos bonitos. Nós sabemos, atribui-se a São Francisco de Assis a criação do presépio, né? Lá no século XIII, 1200 e pouco, que é um lindo agregado cultural à celebração do Natal, de ter a pequena cena da natividade reproduzida nas várias casas. É lindo. As árvores enfeitadas com luzes. Tudo isso é bonito, as músicas, né? As celebrações. Mas a essência de tudo isso é o nascimento da palavra de Deus entre os homens. E é isso que é celebrado. Então, na verdade, dentro da perspectiva Bahá'í, dentro da perspectiva teológica Bahá'í, o nascimento de nosso Senhor Jesus é tão sagrado quanto o nascimento do Senhor Buda, quanto o nascimento do Senhor Krishna, quanto o nascimento do profeta Muhammad, quanto o nascimento do Senhor Moisés. Ou seja, o Verbo de Deus, dentro da visão Bahá'í, é um só. O Verbo de Deus é o Filho unigênito. O Verbo de Deus é o Criador de todas as coisas. E o Verbo de Deus se manifesta em todos os manifestantes de Deus. Essa é a grande lição que nosso Senhor Bahá'u'lláh traz ao mundo, em 1863. Há um único Deus, há um único Verbo de Deus, e esse Verbo de Deus vem ao mundo de tempos em tempos para salvar a humanidade. O Verbo de Deus se manifesta como o sol se manifesta a cada dia. É o mesmo sol, mas cada dia nasce e brilha de uma maneira diferente. Essa é a grande lição que nosso Senhor Bahá'u'lláh traz à humanidade. E daí, se nós aceitarmos essa lição, se nós aceitarmos esse princípio teológico, então todos os profetas das grandes religiões mundiais são verdadeiros. E, portanto, os seguidores de todas as religiões mundiais são nossos irmãos. Nós não temos que ficar brigando quem é maior, se é o Senhor Jesus ou é o Senhor Buda, se é o Senhor Bahá'u'lláh ou é o Senhor Krishna. Não tem que brigar, porque é como se nós estivéssemos brigando pelo mesmo sol, ou pelos raios do mesmo sol. Essa é a grande visão. E eu pensei em compartilhar com vocês, mas o tempinho que eu tinha me reservado está terminando, depois posso compartilhar outras passagens para vocês, mas queria, por exemplo, mencionar uma passagem das muitas que há, eu estou selecionando pouquinhas, né, as que me vêm na memória. O profeta Muhammad, por exemplo, ele diz que eu sou o primeiro Adão, eu sou Noé, eu sou Moisés, eu sou Jesus. Vejam, da mesma maneira que a afirmativa do Senhor Jesus de que vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo, essa afirmativa do profeta Muhammad pode parecer loucura, né? Pode parecer loucura. Mas um louco não cria uma civilização. E o profeta Muhammad criou uma das mais belas e amorosas civilizações que já existiram sobre o mundo. Não pensem no profeta Muhammad como os fanáticos muçulmanos hoje em dia o apresentam. Não é isso. Da mesma maneira como o nosso Senhor Jesus não é representado pelas cruzadas ou pela Inquisição. Nós temos que distinguir muito entre a palavra de Deus e a distorção da palavra de Deus feita pelos homens. Tá certo? O profeta Muhammad também diz, numa outra ocasião, eu já era um profeta quando Adão ainda estava entre a água e a argila. Eu já era um profeta quando Adão ainda estava entre a água e a argila. É extraordinário, é extraordinário. Né? Ou seja, são afirmativas que mostram
que esses homens não eram simplesmente homens. Eles eram o verbo de Deus entre os homens. O Senhor Krishna, por exemplo, 5.000 anos atrás, ele diz num dos trechos dos Vedas, né, e o trecho mais essencial dos Vedas, que é a Bhagavad Gita, a sublime canção. Na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz: na minha divindade sou sem nascimento nem morte. Na minha divindade sou sem nascimento nem morte. Eterno e Senhor de tudo que nasce e existe. Veja, imaginem um homem como outros homens, que todo mundo conhecia desde pequeno, que todo mundo conhecia a família, de repente ele diz: na minha divindade sou sem nascimento nem morte, eterno e Senhor de tudo que nasce e existe. Esse homem que todo mundo conhecia, que conhecia desde pequeno, que conhecia a família, que conhecia crescendo, de repente ele diz: eu sou de cima, vós sois de baixo. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Imagina o choque para as pessoas. Imagina esse homem que todo o mundo conhecia, dizendo: eu já era um profeta quando Adão ainda estava entre a água e a argila. É claro, as pessoas ficam confusas. Nosso Senhor Bahá'u'lláh, que eu falei que ficou 40 anos aprisionado, torturado, envenenado, revelou um volume de escrituras que não tem igual na história humana. O volume das escrituras sagradas Baha'is é 14 vezes maior do que a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento. Ora, a Bíblia guia a humanidade há 2.500 anos. Na verdade, há 3.500 anos. Há 3.500 anos. E o volume dos escritos de Bahá'u'lláh em 40 anos de revelação é 14 vezes maior do que a Bíblia. O Alcorão Sagrado guia a humanidade há 1.400 anos. E os escritos de Nosso Senhor Bahá'u'lláh têm um volume 70 vezes maior do que do Alcorão. 70 vezes mais do que o Alcorão. Isso é porque Bahá'u'lláh sabia mais do que o profeta Muhammad, ou sabia mais do que Jesus, ou sabia mais do que Moisés, ou os profetas de Israel? Não! A visão de Nosso Senhor Bahá'u'lláh é que todos eles sabem tudo. Eles são o verbo de Deus. Lembram, Nosso Senhor Jesus diz: eu ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quando Nosso Senhor Bahá'u'lláh escreveu ao Papa Pio IX, ele diz ao Papa: aquele que desceu do céu a primeira vez, desceu novamente do céu. O Verbo. E ele disse ao Papa: aquilo que o Filho não pôde revelar, agora é revelado. Não porque Bahá'u'lláh soubesse mais do que Jesus, mas porque a humanidade está preparada para receber. Então, a visão Bahá'í é que essas manifestações de Deus, que trazem a luz de Deus aos homens, que trazem o amor de Deus aos homens, eles são como professores da escola. Cada professor vai ensinando de acordo com a capacidade da criança. A humanidade foi evoluindo ao longo dos milênios. E então, cada novo profeta, cada nova manifestação de Deus, pôde trazer uma luz maior, um conhecimento maior. E Nosso Senhor Bahá'u'lláh hoje traz o conhecimento para unir a humanidade inteira. Que conhecimento é esse? Que todas as religiões vêm do mesmo e único Deus. Todas as religiões vêm do mesmo e do único Deus. E, portanto, toda disputa religiosa é inútil e é blasfema. A religião existe para unir os homens no amor. Se os homens se separam por causa da religião,
não entenderam nada da palavra de Deus. Na sua primeira epístola, São João apóstolo diz de uma maneira categórica, uma das passagens mais lindas em todas as escrituras sagradas da humanidade inteira. Uma das passagens mais lindas. Na sua primeira epístola, lembram? São João Evangelista diz: Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Tão simples. É uma frase só. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. É uma frase só. Nosso Senhor Bahá'u'lláh, entre tantas coisas, como eu falei para vocês, o volume imenso de revelação que passou através dele, pelo Espírito Santo, há frases emblemáticas, como quando ele diz: vós sois folhas do mesmo ramo e frutos da mesma árvore. Vós sois folhas do mesmo ramo, frutos da mesma árvore. Por acaso uma fruta briga com a outra? Por acaso uma folha briga com a outra? Elas balançam e brilham ao vento juntas. As frutas, algumas amadurecem antes, outras depois, sim. É assim com a humanidade. Mas todas são frutas da mesma árvore. Todas são folhas do mesmo ramo. Nosso Senhor Bahá'u'lláh diz: não se vanglorie quem ama a sua pátria, mas quem ama o mundo inteiro. A terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos. Que coisa mais simples. Lembram? São João Evangelista também diz: quem diz eu amo a Deus, mas eu odeio o meu vizinho, é mentiroso. Quem diz eu amo a Deus, mas odeio o meu vizinho, é mentiroso. Porque se não amas o teu vizinho a quem vês, como vais amar a Deus a quem não vês? É tão claro. E termino com algumas poucas frases do Senhor Bahá'u'lláh, dessas mesmas frases loucas do Verbo de Deus, que abalam os homens, né? Nosso Senhor Bahá'u'lláh diz: ó judeus, se intentais novamente crucificar Jesus, a mim deveis infligir a morte, pois em minha pessoa ele mais uma vez se manifestou a vós. Então veja, diz aos judeus que se quiserem outra vez matar Jesus, devem matar a ele, porque ele é Jesus. Depois ele se dirige, e um dia, se vocês quiserem, depois, inclusive, posso mandar para o Renato essas passagens todas. Eu tenho uma compilação delas, agora não é nossa ocasião para isso, mas eu posso mandar essa compilação para o Renato e ele distribui para vocês em PDF, porque vale a pena ler. Eu acho que é uma das coisas mais lindas para se ler em relação à religião. Depois, na sequência, Nosso Senhor Bahá'u'lláh diz: seguidores do Evangelho, se dirigindo aos cristãos, portanto, seguidores do Evangelho, se nutris o desejo de imolar Muhammad, o apóstolo de Deus, a mim deveis prender e a minha vida pôr término, pois eu sou ele, e meu ser é o seu ser. E assim, ele se dirige aos seguidores de Muhammad, aos muçulmanos, ele se dirige aos seguidores do sagrado Bab, os babis, e a todos eles ele diz a mesma coisa: se vocês querem matar o profeta que foi morto pelos antecessores, a mim deveis matar, porque eu sou eles. Vejam, o verbo de Deus é um só. Ele se manifesta aos homens através de profetas distintos. É tão simples ver isso. O sol que entra na minha janela ilumina a minha sala. É o mesmo sol que entra na janela da Salva, lá em Manaus. É o mesmo sol que entra na casa da Sônia, lá em Piracicaba. É o mesmo sol que entra dentro da casa dos Glacé, na Madeira, na casa da Martinha, na Madeira.
na casa da Tony, na Espanha, é o mesmo sol. Mas são raios de sol distintos. É só isso. Os profetas das grandes religiões são só raios de sol distintos. Vamos brigar por causa de raios de sol? Ou vamos nos aquecer? E quando cada um de nós fica feliz com o raio de sol que faz as plantas nascerem na nossa varanda, que nos aquecem no inverno, que fazem brilhar as coisas dentro da casa e os olhos. Quando eu entendo esse calor do sol, eu não vou ficar feliz que esse mesmo sol brilha na casa de todos? É tão simples. Na verdade, esse postulado teológico central da fé Bahá'í é tão simples. Há um único Deus, há um único Espírito Santo, o Verbo de Deus, e ele se manifesta no mundo através dos seus enviados, dos avatares, dos profetas, das manifestações de Deus, que dão a vida para ensinar o amor e a unidade à humanidade. É isso. É isso. E é isso que nós celebramos no Natal. E, na verdade, se nós fôssemos verdadeiramente perspicazes, nós celebraríamos com a mesma alegria e a mesma devoção o nascimento de todos eles. E daí nós não teríamos só um Natal, nós teríamos muitos natais. E todos eles seriam de celebração. É isso. Tão simples e tão profundo, né? Eu vi aqui, entrou uma mensagenzinha da Cida dizendo, é isso, Cida, tão simples e tão profundo. Obrigado, Renato, querido. Obrigado, Egrégora, por essa oportunidade. Perdão se fico um pouco emocionado, mas o Verbo de Deus é emocionante. Nada é tão extraordinário quanto o Verbo, o Criador de todas as coisas, a fonte de todo o amor. Luiz, na tua vinda anterior, você mandou para nós 10 que eu chamei de instruções, né? Uma delas começava com a regra áurea e a unidade das religiões, depois a majestade de Deus e a unidade das religiões. Esse mesmo documento que você está citando agora, ou seriam coisas novas a acrescentar? Não, essa coletânea de afirmações das manifestações de Deus como sendo verbo está naquela compilação que eu te enviei com o nome de O Verbo de Deus e a Unidade das Religiões. Está lá. Tá. Então, eu tenho todas elas, mas você querendo enviar novamente, tenho certeza que muita gente aqui vai apreciar muito, que é uma leitura maravilhosa. Eu vou passar a palavra para a Salo, que ela levantou a mãozinha querendo falar com você, e depois a gente dá continuidade. Uma alegria. Boa noite, Luiz Henrique. Prazer revê-lo. A primeira vez eu não pude estar ao vivo com você, mas assisti o seu bate-papo e fiquei encantada. E Obrigado. hoje, novamente, tendo esse prazer. Estou maravilhada. Desculpe se eu vou falar errado. Com a doutrina, com a religião, Bahá'í, desculpe a ignorância, muitas vezes eu não sabia o termo correto, né? Mas é exatamente a forma como eu vejo e que acho que a maioria daqui da egrégora vê, que todos somos criaturas de Deus, filhos de Deus, e Deus manda um profeta para cada nicho de pessoas, eu penso assim, né? Para que possam ser tocados e que possam ser direcionados para Deus. É simples, mas parece tão difícil, né? Pois, mas, Salva, é exatamente isso, querida. É um aprendizado. Alguns já aprenderam, vocês já aprenderam. Aqueles que já aprenderam se confraternizam, né? Os que não aprenderam ainda se odeiam e se atacam mutuamente. Mas a gente sabe, não é de uma hora para outra que o mundo melhora. O mundo melhora com bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Essa é a grande lei dos profetas. Bons pensamentos, boas palavras e boas ações. O grande profeta Zoroastro, que eu não cheguei a mencionar aqui antes,
Esse é a grande lição dele, o grande contributo dele na história espiritual da humanidade é isso. Ele diz numa passagem das escrituras zoroastrianas, ele diz: bons pensamentos, boas palavras e boas ações serão vossos antecessores para os portais do paraíso. Boas palavras, bons pensamentos, boas palavras, boas ações são os intercessores para ingresso no paraíso. E é verdade. Se nós temos bons pensamentos, boas palavras e boas ações, pronto. Nós criamos ao nosso redor um paraíso. As pessoas vão ter boa vontade em relação a nós, a grande maioria, pelo menos. Nós vamos fazer o bem às pessoas ao nosso redor. Uma rede de bondade, de amor se cria. E pronto, somos felizes. Somos felizes. O mundo todo não aprendeu isso ainda, mas está a aprender. Como diriam os madeirenses. Alô, Portugal! Eu fiquei 3 meses agora em Portugal, com os amigos lá, fazendo atividades pela paz na Europa, que está tão sofrida, 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 sofrida. Mas é isso. O amor é uma onda, e cada um desses luminares, cada um dessas manifestações de Deus veio para agregar, né? E realmente eu convido sempre todos a conhecerem a mensagem de Bahá'u'lláh. Tu ficaste em dúvida, Salva, sobre doutrina ou religião? É uma religião, a fé Bahá'í é uma religião, é a mais recente das grandes religiões mundiais, né? Uma religião independente. É a segunda religião mais difundida no mundo, depois do cristianismo, é a segunda religião mais difundida. Mas como os Bahá'ís não fazem proselitismo, nosso Senhor Bahá'u'lláh proibiu o proselitismo. Nós compartilhamos ideias, nós compartilhamos pensamentos, nós compartilhamos os ensinamentos de Bahá'u'lláh, mas somos proibidos de criar qualquer tipo de conflito por causa de religião. Então, se por causa de religião vamos começar a nos desentender, mudamos de canal. Então vamos falar de arte, ou vamos falar de música. Vamos falar de alguma coisa que nos une. O que nos une? Daí disso a gente fala. Eu tenho uma amiga que fala assim, se é para dar confusão, fofoca, vamos falar de passarinhos. Ela usa esse termo. Lindo, lindo, de passarinhos. Lindo, lindo. Eu tenho uma amiga que fala. E uma coisa que eu estou curiosa é que citou que ele escreveu 70 vezes mais, por exemplo, que o Alcorão. Não memorizei quantas vezes mais do que a Bíblia. 14, Não 14 vezes mais que a Bíblia inteira. Aí vem uma pergunta: o que a mais? Aham. Foi apenas aumentando e regando e adubando essas palavras do bem, ou algo a mais foi dito que não havia sido dito antes, pelos outros profetas, pelos outros soldados mandados por Deus para abrir a mente da humanidade? Lindo. Né? Que pergunta linda. Salva, uma curiosidade antes, deixa eu te perguntar, qual é a origem do teu nome, que é tão lindo? Eu nunca tinha visto esse nome antes. Palestino. Palestino. E a pronúncia é Salwa. Salwa. Isso, tá certo, tá ótimo. Lindo, lindo. Tem um significado? Meu pai falava que é felicidade, alegria. Ótimo. Eu tenho que olhar, eu acho que eu não me lembro. Depois Meu eu irmão vou se chama, olhar. por exemplo, Mussa, quer dizer Moisés. Sim, Musa é Moisés, exatamente, É. exatamente. Que bonito. Eu tenho Bom, pra... a tua pergunta é maravilhosa. Primeiro, dentro da explicação de Nosso Senhor Bahá'u'lláh, cada manifestação de Deus, cada profeta, quando traz uma nova revelação, ele amplia os ensinamentos anteriores. Amplia. Tá? Então, há um desenvolvimento em termos de expansão. Tá? Ou, por exemplo, o amor vai se tornando maior. Por exemplo, a justiça vai se tornando maior, de acordo com a evolução da humanidade. E há outras coisas que são novas. Então, por exemplo, na fé Bahá'í, há inúmeras coisas que são novas e, digamos assim, em termos religiosos, são revolucionários. Por exemplo, Bahá'u'lláh diz
que homens e mulheres são absolutamente iguais ante Deus. Então, a fé Bahá'í é a primeira religião que estabelece teologicamente a igualdade entre homens e mulheres. As mulheres têm status igual ao dos homens na fé Bahá'í. As mulheres não estão em segundo plano. As mulheres são consideradas, na verdade, aquelas que vão estabelecer a paz mundial. Os ensinamentos Bahá'ís dizem que não são os homens, o sexo masculino, que vai estabelecer a paz mundial, são as mulheres. E por isso, desde o século XIX, as mulheres Bahá'ís sempre estudaram, fizeram universidade, têm suas profissões, saíram ao mundo, arrancaram o véu. As mulheres Bahá'ís foram as primeiras a arrancar o véu no mundo muçulmano. E por isso foram martirizadas. Mais de 10.000 mulheres Bahá'ís foram martirizadas, da maneira mais brutal que pode se imaginar, porque não aceitavam a submissão da mulher ao homem. Então, isso é uma coisa nova, digamos assim, teologicamente. Tá? Segunda coisa que poderia mencionar, absoluta harmonia entre ciência e religião. Absoluta harmonia entre ciência e religião. Nosso Senhor Bahá'u'lláh diz que ciência e religião são as mais poderosas armas para o conhecimento. São os dois mais poderosos instrumentos para a elevação da humanidade. Só que religião existe desde que a humanidade existe. 6.000 anos, o período histórico, vai? Sempre houve religião. Ciência, não. A ciência é uma iniciativa humana que tem pouco mais de 300 anos. Né? Se a gente considerar que Galileu foi quem mais ou menos estabeleceu os princípios, e a partir daí a ciência houve. Mas dentro da fé Bahá'í, se oferece alguma coisa chamando de religião, tem que passar no filtro da ciência. Se passar, é religião. Se não passar, é superstição. Então, veja, essas duas forças, dentro de uma visão Bahá'í, têm que ser harmonizadas e não antagonizadas. Né? Como, infelizmente, muitas pessoas religiosas desprezam a ciência e muitas pessoas científicas desprezam a religião. Existe um meio termo, existe possibilidade de harmonia, porque ambas falam da verdade, e a verdade não é dicotômica. São só apenas pontos de vista distintos. Né? Só isso. Outro ensinamento fundamental. Bahá'u'lláh diz que chegou o tempo da humanidade estabelecer uma comunidade de nações em que a paz e a justiça sejam um princípio fundamental. Então, o que isso quer dizer? Da mesma maneira como nós aprendemos a conviver dentro de uma nação, vamos pegar o Brasil, as nações federativas, Estados Unidos da América, Brasil, as nações em geral hoje em dia são estados federativos, sabe disso? Então, o que isso quer dizer? Que a nação é dividida em fragmentos menores, municípios e estados. Cada município e estado tem o seu governo, governo municipal, governo estadual, mas todos juntos formam a federação. E é por isso que uma nação pode estabelecer dentro de si a paz. Porque, por exemplo, o Estado de São Paulo não pode declarar guerra contra o Estado do Rio de Janeiro. A federação impediria isso. A cidade de Curitiba não pode atacar a cidade de Florianópolis, porque a nação impediria isso. Mas essa noção de fraternidade, essa noção de lealdade dentro de uma nação não existia até o profeta Muhammad. Os gregos tinham os mesmos deuses, falavam a mesma língua e se autodestruíram porque nunca pararam de fazer a guerra entre as cidades. Guerras entre Esparta e Atenas e Corinto viviam em guerra. E a civilização grega caiu por causa disso. Então, veja, Bahá'u'lláh diz que agora essa fraternidade deve ser mundial. Então, países como a Alemanha, França, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Japão, Coreia, as nações do mundo como hoje existem não devem desaparecer, mas devem ser estados federativos do planeta Terra. Estados federativos do planeta Terra.
Então, as Nações Unidas, por exemplo, são um esforço nessa direção, mas é um esforço falho, porque alguns têm o direito de veto, alguns são mais especiais que os outros. Não é assim. Nosso Senhor Bahá'u'lláh diz que a vontade de Deus do mundo hoje é: se uma nação levantar armas contra outra, todas juntas vão impedir que isso aconteça. Como numa federação nacional, uma federação internacional. Então, não é um governo ditatorial a mandar no mundo. Não, não. É um governo federativo criado na unidade, no amor e na justiça. Só esses 3 ensinamentos já são coisas extraordinariamente novas. Então, para um Bahá'í, ser religioso e ter fé não é defender o seu país numa guerra. Não. É defender a paz entre todas as nações. Um Bahá'í não acredita em patriotismo paroquial. Um Bahá'í não acredita que é patriótico matar um russo, matar um ucraniano. Um Bahá'í não acredita que é patriótico um ucraniano matar um russo. Um Bahá'í acredita que o que é patriótico é amar a humanidade inteira. A Terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos. Então, os Bahá'ís, por consciência, não vão à guerra. Eles apoiam os bastidores. Eles podem trabalhar como médicos, socorristas. Eles podem dar apoio às pessoas fragmentadas e dilaceradas. Mas eles não vão tomar armas e matar ninguém. Bahá'u'lláh diz que é preferível morrer do que matar. Sabe? Então, esses são princípios revolucionários. A própria questão teológica central que eu falei há pouco é revolucionário. Por exemplo, um cristão fundamentalista, ele diz só Cristo salva. Só Cristo salva. E daí ele acha que as outras religiões são maus caminhos. Se ele for ecumênico, ele vai acolher as demais fés no ecumenismo, mas continua aceitando que Jesus salva e os outros não. Um Bahá'í não. Se um Bahá'í escuta um cristão fundamentalista dizendo só Cristo nosso Senhor salva, um Bahá'í diz amém. De coração. Porque ele vê o mesmo sol. Se um Bahá'í escuta um muçulmano fundamentalista dizendo não há Deus senão Deus e Muhammad é o seu profeta, um Bahá'í diz amém. Porque ele sabe que Muhammad é um raio do mesmo sol. E assim, se um budista fundamentalista diz, se um hindu fundamentalista diz a mesma coisa, o Bahá'í vai dizer amém. Porque não vê distinção. Vê o mesmo sol. Isso é revolucionário, Saulo. Isso é revolucionário. Muito obrigada. Muitos estão precisando ouvir esse bate-papo para abrir a mente e colocar o amor, né, entre os irmãos. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Esse bate-papo só existe por causa da boa vontade de vocês, do carinho de vocês, do convite de vocês. Se não fossem vocês, a gente não estaria aqui juntos. 2 continentes, uma ilha no meio. Obrigado, Saulo. A Cláudia levantou a mão, eu já vou passar a palavra para ela, porque eu estou com 2 perguntas, eu vou fazer uma agora, passo para a Cláudia, depois, se sobrar tempo, eu faço a outra. Baseado em tudo que você e a Saulo conversaram agora, eu trago comigo uma máxima, um pensamento oriental que me faz muito sentido e que diz assim, que a verdade absoluta não pode ser dita. Quando ela é dita, ela passa a ser relativa. Bravo, bravo. Na sua visão, se isso é uma verdade, ela é relativa, né? Como reunir as tribos? Sim. Muito, muito bem. Ai, Renato. Bom, tu tem mais 3 dias para a gente continuar conversando sobre isso? Eu ia pedir para você qual era o livro que eu deveria ler sobre a fé Bahá'í, você me falou que é 14 vezes a Bíblia, aí eu já estou desistindo. Não, mas existe uma literatura ampla
e muito didática, muito simples, muito fácil. As escrituras de Bahá'u'lláh são realmente volumosíssimas. E olha, as escrituras Baha'is são 3 vezes mais volumosas do que só as de Bahá'u'lláh, porque tem as escrituras sagradas do Bab e as escrituras de Abdu'l-Bahá. Então, é 3 vezes mais do que isso que eu falei. Mas, enfim, existe uma literatura ampla. Por exemplo, eu recomendaria para quem tem interesse de uma maneira mais sistemática, de ler um livro que se chama Bahá'u'lláh e a Nova Era. Bahá'u'lláh e a Nova Era, que foi escrito por um médico inglês, Dr. Esselmont, no começo do século XIX. Eu acho que ele é extremamente didático, ele tem pequenos capítulos, ele toca nos vários pontos dos ensinamentos de Bahá'u'lláh, e essa nova era não tem nada a ver com essa nova era que os fundamentalistas cristãos apavoram, entendeu? Porque são contra a nova era, falam contra a nova era. Não, o que esse título quer dizer é que é uma nova era de amor e fraternidade. É só isso, não é essa coisa doideira que o pessoal não gosta. Não, é só uma nova era de amor, nesse sentido. Então, esse é um livro que eu recomendaria para todo mundo. Um outro livro maravilhoso, talvez o meu preferido, chama Portais para a Liberdade. Portais para a Liberdade. É o livro de um sacerdote cristão americano que conheceu o filho de Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá, nos Estados Unidos em 1911. E ele escreve um livro encantador, apresentando a fé Bahá'í, mas através da figura de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá não é um profeta na fé Bahá'í, ele é semelhante a São Pedro. Ele é o centro da aliança de Bahá'u'lláh, né? É o exemplo perfeito da vida Bahá'í. Quem conhece a vida de Abdu'l-Bahá fica impressionado. Imagina, se Bahá'u'lláh ficou 40 anos na prisão, Abdu'l-Bahá ficou 50. Ele entrou na prisão com 9 anos de idade e saiu com 64. Foram 50 anos na prisão. 50 anos. Mandela está ficando fichinha perto desse Ah! Mas Mandela não é fichinha. Mandela é um santo contemporâneo, é um homem extraordinário. Abdu'l-Bahá é uma criatura especial. Abdu'l-Bahá tinha uma bênção do Espírito Santo. Mandela é um grande homem, é um santo homem. Sim, sim. Só Santo foi uma homem. brincadeira só. Não, eu entendo, eu entendo. Não, eu não quero menosprezar. Mandela é uma das pessoas que eu mais admiro nesse mundo. Mandela, Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá. Existem homens e mulheres que são sagrados, embora não sejam nomeados santos, né? Então, só por isso. Mas Abdu'l-Bahá está num outro patamar. Abdu'l-Bahá está num patamar de um eleito de Deus sem ser profeta, como São Pedro, entendeu? Infalível na interpretação da palavra de Deus. Então, esse livro de Howard Colby Ives, que chama Portais para a Liberdade, é um livro encantador, é um livro sublime, é uma biografia, mas é cheia de luz e a gente encontra lá dentro histórias encantadoras, como quando Abdu'l-Bahá, vocês sabem, os orientais, eles usavam... a Carolina Moreira botou aqui no chat, eu abri aqui o chat, a Carolina colocou, Carolina de Palmas, olá, Carolina Palmas, botou aqui, Portais para a Liberdade, Howard Colby Ives. Vocês encontram isso na Editora Bahá'í, na Amazon, sei lá, em algum lugar encontram. É muito lindo. Na verdade, a Carolina me socorreu, porque eu escrevi logo no comecinho, mas eu escrevi o Bahá'u'lláh errado. Aí ela foi e colocou certinho, com o nome do autor, tudo. Verdade, estou vendo aqui, ela escreveu também Bahá'u'lláh Nova Era, de John Esselmont. Bravo, bravo, bravo. Gratidão. Tem gente que sabe escrever, viu, Renato? Nós só sabemos falar. A Carolina sabe escrever, graças ao bom Deus, está ótimo. Eu aprendo. Mas como reunir as tribos para poder falar com a Cláudia depois? Então, Renato, para unir as tribos é necessário amor. Nada une senão o amor. Não existe força unificadora a não ser o amor. O amor une. O amor une os átomos. 2 átomos de hidrogênio junto com um átomo de oxigênio se unem por amor. É um ménage à trois no mundo das moléculas. Estão inventando trissais
trissais entre os homens, já existem trissais no mundo molecular e atômico há muito tempo. Estão chegando atrasados. Estão chegando atrasado, muito bem. Então, veja, o que une as moléculas e os átomos é amor, mas é o amor no nível do mundo material, mineral. O que une as moléculas das plantas e dá vida às plantas e permite às plantas agregar sais minerais, luz, água e ter vida e crescer é amor, mas é o amor no nível vegetal. O que permite aos bandos dos animais andar juntos e se protegerem mutuamente é amor, mas é amor no mundo animal. O que permite aos homens se unirem é o amor no mundo humano. As tribos humanas só podem ser unidas com amor. Não há outra força. Deus é amor. Só que o amor exige conhecimento. Não se ama o que não se conhece. Vocês não amam a minha avó Liselotte. Deus a tenha. Que foi a pessoa mais importante na minha vida. Culta, sábia, me ensinou amor aos livros, me dava livros de presente no Natal e no aniversário. A minha primeira edição do Dom Quixote foi presente dela na Feira do Livro de Porto Alegre. Até hoje eu guardo a dedicatória. Então, não se conhece, não se ama. Vocês não amam a torta de nozes da minha avó. Eu amo e sinto saudades. Portanto, para amar é preciso conhecer. Se as tribos não se conhecerem, como vão se amar? Vão ser sempre estranhos uns para os outros, desconfiando uns dos outros. Os ensinamentos barrais dizem que nós devemos entrar nas igrejas uns dos outros, participar dos rituais uns dos outros, fazer orações juntos. Nossa, quero aprender muito com isso, porque todas as vezes que a gente tenta fazer com que a outra, que uma crença diferente conheça um pouco da nossa, as portas são fechadas, normalmente são fechadas, né? Parece que tem medo de dizer assim, não, eu não posso correr o risco de te ouvir e enfraquecer a minha fé. Então, não te ouço. Né? Exato. É mais ou menos por aí. É o medo. Tens toda a razão, Renato. O medo é que impede o amor. As pessoas dizem que o ódio é o contrário do amor, não é. O contrário do amor é medo. As pessoas que não amam são apavoradas. Então, quem não ama o diferente é apavorado com o diferente. Isso é o princípio fascista. Todo mundo tem que ser igual. Se não for igual, não dá para ter na tribo. E o princípio Bahá'í é o contrário, é unidade na diversidade. Esse é o princípio Bahá'í, unidade na diversidade. A diversidade é tão importante quanto a unidade. A diversidade deve ser preservada, honrada, amada. Diferentes línguas, diferentes culturas, diferentes fés. A diversidade é o que gera beleza. E daí nós temos que amalgamar essa diversidade no amor. E daí nós temos a unidade. Que maravilha. E como eu tenho certeza que depois que você conhecê-la, você vai amá-la, te apresento Cláudia Carvalho, que vai conversar com você agora. Que alegria! Eu já estou amando, porque o sorriso da Cláudia, enquanto eu falo, é contagiante. Obrigado pelo sorriso, Cláudia. Eu que agradeço, bate-papo muito inspirador, assim, muito gostoso te ouvir. A Carolina colocou, a gente te conhecendo já não conhece a tua avó e já não pode te amar e amar a sua avó. Eu acho que sim, porque você é a expressão disso, né? E aí mostra a gente dessa forma. E assim, eu só queria fazer um comentário naquele momento, porque de tudo que você falou, muita coisa assim pipocando na minha cabeça, mas e me deixando feliz. Mas o que eu queria comentar é que o nosso Natal é todo dia, né? Porque o sol está aqui, Deus é luz, Deus é amor, e a partir do momento que você consegue perceber ou sentir
ou dividir isso de uma forma amorosa, gostosa, é Natal, é E, Natal, né? E o bravo, Natal é todo dia. bravo. É isso, Cláudia, é isso. Natal é todo dia. Deus renova seu amor todo dia no nosso coração. E renova em quem, né, Cláudia? Em quem? No outro. Deus No está, Deus está no pedinte na esquina pedindo dinheiro. Deus está no padeiro que me vende o pão. Deus está no borracheiro que me arruma o pneu furado. Deus está no mecânico que me arruma o carro. Deus está no médico que me cura e tira da doença. Deus se manifesta nos homens Como é e no lindo. amor entre os homens. É isso, Muito lindo, muito é lindo. isso, é isso. Ah, Bravo, bravo. gratidão. Teria, assim, muitas coisas, né? Tomara que a gente tenha mais bate-papos como esse e oportunidade de estar trocando essa energia tão boa. Eu vou Obrigado. deixar a pergunta para o meu amigo Renato, que eu só queria mesmo colocar assim que Muito obrigado. sim, então Muito esse obrigado sol, pelo Natal diário que tu nos deste. eu que agradeço. Bom, aproveitando para lembrar ao pessoal que se mais alguém quiser fazer pergunta para o Luiz, que fique à vontade. Luiz, a princípio, a gente vai até 10 horas. Para você, ok? Teremos mais Tranquilo, 20 tranquilo. minutos. Eu tenho a noite para vocês. Perfeito. Bom, essa é uma pergunta que você também vai dizer para mim que precisaríamos 3 dias para conversar. Mas eu tenho muita dificuldade de antropomorfizar Deus. Aham, Tá? uhum, E se eu não antropomorfizo, né, e não uhum, tenho como definir o indefinível, né, na uhum, minha opinião, né, uhum. como atribuir essa fonte de conhecimento desses seres, como o Senhor Jesus, Buda, Krishna, Baha, Luai, enfim. Eu fiz Olha, clara a pergunta? sim, não, para mim está claríssimo. É, claríssimo de novo, é lindíssima. É por isso que eu amo estar com vocês, porque as questões são tão profundas e tão gentilmente colocadas Você é que muito carinhoso. não, vocês é que são carinhosos, não fui eu que convidei vocês, vocês que me convidaram, o carinho veio de vocês. Eu estou só tentando retribuir, querido. Renato, querido. Mas é extraordinário o espaço que vocês criam, a abertura, o amor, o interesse e as questões são extraordinárias. É uma egrégora realmente da mais profunda filosofia e da mais profunda espiritualidade. Nós somos gratíssimos por esse espaço. O mundo é grato a vocês. Porque a gente sabe, depois que a gente vai embora e essa gravação fica aí pelos mundos virtuais, elas vão chegar a corações que nós não alcançamos, que não atingimos. E daí as colocações da Sálua, as tuas colocações, as colocações da Cláudia, as coisas que colocaram no chat, os nossos olhares, os nossos sorrisos, talvez atinjam outros corações. Que bom, é isso. O que mais nós podemos fazer do que tentar semear o amor? Não tem muita outra coisa, né? Mas não, essa tua questão, não podemos antropomorfizar a Deus. Não podemos. Não podemos. O Evangelho diz: ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. E nunca vai ver. Deus é infinito. Deus é eterno. Deus é todo-poderoso. Deus é inatingível. Qualquer coisa que nós pensarmos que é Deus, não é Deus. Qualquer ideia humana sobre Deus é uma ideia humana, não é Deus. Então, na verdade, nós não podemos antropomorfizar Deus. Seria um Deus que pudesse se encarnar, não seria Deus, porque Deus é infinito. Então, a visão que nós deveríamos ter, e acho que todos nós temos, é que Deus se manifesta entre os homens. Essa manifestação não é incorporação, não é encarnação, é manifestação, é distinto. Veja, se nós pensarmos em espelhos, pensa em espelhos, pensa no espelho de cristal. Vamos pensar aí
10, 15, 20 espelhos de cristal bonitos, cada um com uma moldura diferente, lindos espelhos, todos eles voltados em direção ao sol. Tá bom? Nós olhamos para qualquer um desses espelhos, o que que nós vemos? O sol. Até nos deixa cego. Eu me lembro quando a gente era moleque, em Porto Alegre, a casa dos meus avós era um sobrado, a gente subia no segundo andar do sobrado com um espelhozinho da minha tia de fazer maquiagem, porque vivia passando pó de arroz, era coisa que se usava naquela época, hoje em dia acho que nem existe mais. Hoje em dia a gente passa creme protetor solar, mas naquela época passava pó de arroz e ela tinha um espelhinho pequenininho. A gente roubava o espelhinho do banheiro dela e ficava no segundo andar com o espelhinho mexendo com o sol e botando nos olhos das pessoas na calçada. Claro, vinha aquele reflexo no olho, as pessoas ficavam cegas, tentavam, até que enxergavam a gente lá em cima com o espelho e daí xingavam ou riam. A maioria ria, porque a gente era gurizote. Então, se nós olhamos o sol refletido no espelho, ele cega. Mas o sol não desceu do céu para entrar no espelho. Ele se manifestou no espelho. É assim com os profetas e manifestantes de Deus. Deus não está dentro deles. Eles são como espelhos perfeitos, onde Deus se manifesta, onde a glória de Deus se reflete. Mas Deus não está dentro deles. Deus está em todos os lugares e em nenhum lugar. Deus está dentro de nós. Nosso Senhor Bahá'u'lláh, numa das suas passagens místicas, ele diz: aquele que conheceu a si mesmo, conheceu a Deus. Então, na verdade, a alma humana reflete Deus, nosso Senhor onipotente. Mas Deus está em todos os lugares e em nenhum. Ele é tudo e não é nada. Nenhuma palavra o alcança. Mas esses profetas, esses manifestantes de Deus são como espelhos perfeitos. E quando se olha neles, se vê a Deus. Por isso, nosso Senhor Jesus diz: quem viu a mim, viu ao Pai. Lembra quando Tiago diz: Senhor, mostra-me o Pai. Jesus diz para ele: mas Tiago, eu estive com vocês todo o tempo, não percebeste ainda? Quem viu a mim, viu ao Pai. Tá bom. O espelho pode dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Bahá'u'lláh, nosso Senhor, numa passagem também como essa de nosso Senhor Jesus, ele diz: em mim mesmo nada se viu senão a Deus. Em mim mesmo nada se viu senão a Deus. É o espelho dizendo: olha para mim. É o sol. Mas você não lembra, acha... só um pouquinho, Tá, perdão. Só completar esse raciocínio. Tá. Um pouquinho a mais. Por outro lado, o Senhor Jesus também diz logo adiante: mas o Pai é maior do que eu. Mas o Pai é maior do que eu. Bahá'u'lláh, da mesma maneira, diz: quem viu a mim, viu ao Pai. Mas Deus Todo-Poderoso é inatingível e inalcançável. Então, o espelho diz: quem vê a mim, vê ao sol. Mas o sol não desceu do céu para entrar dentro do espelho. Ele é apenas um reflexo do sol. Por isso, o espelho pode dizer: quem vê a mim, vê o sol. Mas o sol é maior do que eu. Entendeu? Então, aí nós não precisamos antropoformizar o Deus onipotente. Nós o temos como inalcançável, mas nós aceitamos a sua manifestação no mundo através dos seus profetas. Desculpa, não era isso. Perfeito, perfeito. Eu já vou passar para Cida Paiva já, mas eu só vou colocar que a impressão que me fica é que quando se diz quem me vê, vê ao Pai, né? É que o Pai estaria nos dando o seguinte recado: olha para dentro de você que você me vê. Isso. E acho que o primeiro passo que nós humanos precisávamos aprender antes de qualquer religião é olhar para dentro de si. Né? Bom, aí tem muito assunto. Vamos escutar nossa amiga Cida Paiva, por favor. Obrigado, Luiz.
Obrigado, querido. Obrigado. Boa noite. Eu estou aqui, assim, embevecida, sabe? Sorvendo essas palavras, esses ensinamentos. E eu descobri que eu tenho a fé Bahá'í em mim. Porque eu comungo com tudo isso que você falou, né? E nós, o mundo, está precisando de mais Luiz Henrique falando essas coisas. Mais pessoas falando disso, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, assim como você explicou, né? O mesmo sol que bate na sua janela, bate lá em Portugal, bate no Amazonas, são raios, Isso, mas é o mesmo sol. isso. E é tão simples, como eu falei, tão profundo, Isso. que a maioria de nós tem dificuldade de entender, né? Mas eu só queria comentar, né? Ouvindo você falar, a gente fica horas e horas ouvindo, porque há tanto amor nas suas palavras, há tanto raio de sol nas suas palavras, que, assim, encanta a todos nós, né? Então, gratidão imensa pela sua presença. Ouvi você da outra vez, também amei, e dessa vez também. É um alimento para a nossa alma. Sol é vida, sol é alimento. Então, estamos bem alimentados essa noite. Ai, querida Cida, obrigado por esse carinho, obrigado por esse testemunho. Sabe, quando Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, então, exemplar perfeito dos ensinamentos Bahá, estava em Londres, um senhor se aproximou dele e disse: eu não conhecia os ensinamentos Bahais, mas eu me identifico com todos eles. E daí, Abdu'l-Bahá disse para ele: ser Bahá'í é estar de acordo com os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Isso é ser Bahá'í. Ele diz: um homem pode se dizer Bahá'í, um homem pode se chamar de Bahá'í, mas se ele não viver de acordo com os ensinamentos de Bahá'u'lláh, ele não é Bahá'í. Bahá'í não é um nome, não é um título, é uma realidade. E daí ele diz para esse homem: muitos não conhecem a fé Bahá'í e são Bahá'ís. Sim, O amor universal é Bahá'í, é isso? Sim. Obrigado, Cida, obrigado. Eu faço lives de quarta-feira, às 18h30, sobre espiritualidade na prática. E sempre coloco lá, juntos construímos pontes, juntos somos mais fortes, né? Nada de separatividade, mas união. Então, aqui eu quero pedir licença ao Renato, ao Grupo Mais Atitude, fazer um convite para você. Se um momento você puder fazer uma live junto, será um prazer enorme. Alegria, Cida, alegria. A família brinca comigo que eu sou Luiz Henrique on demand, sabe? É que nem aplicativo de iFood, tu pede e entrega. É assim, quando convidam, eu vou, entendeu? Maravilha! Já está feito. Maravilha, vamos conversar então. Gratidão, viu? Obrigado, querida, obrigado. Obrigado, Cida. Agora, a filhinha quer falar contigo. Filhinha, muito obrigado por estar conosco. Por favor, pode conversar com o Luiz. Essa filhinha é mãe de todos. É filhinha, mas é mãe de todos. Boa noite para todos vocês. Então, eu queria dizer o seguinte, eu amo ouvir as palestras, eu sou fã de cadeirinha, de carteirinha, né, do Luiz, amo ouvir as palestras deles. Sabe? Onde ele está, eu estou junto. E eu amo ler bastante, né? O último livro que eu estou lendo agora é O Príncipe da Paz. Esse livro é maravilhoso. Como ele falou, Bahá'u'lláh Nova Era, o livro Bahá'u'lláh Nova Era é maravilhoso. Foi o primeiro que eu li quando eu conheci a Fé Bahá'í. Me deram de presente. E aí conta sobre o Bab, né? Fala sobre o Bab, e também fala sobre alimentação da gente, né? Bahá'u'lláh. Então, chorei bastante. É um livro para a gente chorar, sabe? Com o que aconteceu. Mas não é um livro triste, não. É chorar de emoção. E só chora pelo que aconteceu com o Bab, né? Com o Bahá'u'lláh, né? Chora assim, mas sabe? Foi assim que eu ensinei a fé Bahá'í quando eu estava lendo Bahá'u'lláh Nova Era. Eu tinha uma lojinha, e então, assim, eu só tinha tempo com duas crianças pequenas, quando eu conheci a fé. Um menino tinha 2 anos, outro tinha 3 aninhos. Então, eu deixava no banheiro para me ler. Aí eu tinha uma lojinha, eu na cozinha fazendo as coisas, cuidando da lojinha, e os meninos na frente da lojinha vigiando quando entrava gente.
E quando eu ia ao banheiro, eu pegava o livro e lia, só assim que eu tinha tempo, né? Marido vinha, trabalhava, vinha almoçar em casa, então não tinha tempo. Aí, quando alguém bateu palma lá na lojinha, meu filho entrou, mãe, tem jeito, eu corri. Aí eu estava lendo a parte do Babi, estava chorando, assim, a lágrima veio o olho, sem querer, né? Olho vermelho e tal. Quando eu cheguei na lojinha para atender o moço, aí ele perguntou, dona Filhinha, a senhora está chorando? Eu falei, não. Aí foi assim que eu ensinei a fé, né? Não, cadê seu Elcio? Ele está trabalhando. Ele está chorando, mas não está chorando, não? Eu falei, não, sabe o que é? Tem um livro aqui. Aí foi assim que eu ensinei a ele e a família dele todinho no bairro onde eu morava, sabe? É lindo. Agora, esse aqui também fala sobre as passagens de Isaías, sabe? Abacuque, está falando sobre Barralá. É lindo, é maravilhoso também. O Quem Príncipe da não Paz chama. Eu não li esse ainda. Obrigado pela dica, é filhinha. muito O de Príncipe da William Paz. também, Príncipe da Paz. Compra e fala sobre o Natal também aqui, está falando sobre o Natal. Tá? Agora que a Maravilhoso. filhinha deu esse testemunho, vocês já sabem. Quando quiserem, viu, Cida e Cláudia, se quiserem ensinar a Fé Bahá'í, vocês pegam o livro, leem no banheiro. Quando os filhos chamarem que tem cliente na lojinha, vocês vão chorando e daí pronto. Vai ensinar, Te dou a com fé. muito Ou bom. faz que nem a Corine e o Alain na madeira e a Martinha na madeira. A Corine e o Alain deixam o gato passar na frente deles. A Martinha deixa o gato atrás. E é assim que vão ensinando a Fé Bahá'í também. Filhinha, o livro é de William Sears? Esse é William Sears. É lindo, né? Todos os livros Bahá'í, eu amo todos eles, né? Mas esse aqui agora, nossa, Filhinha, tu aí tá eu nos vou. Estados Unidos ou tá no Espírito Santo? Quem gosta de ler a Bíblia, aí pega a Bíblia, vai ler, pesquisa aqui nas palavras que estão aqui, que vocês vão aprender muito mais. Obrigado, Então, querido. beijão para vocês todos, tá? Obrigada, tá, Luiz Henrique? Obrigado, Tchau, tchau. querida. Muito Obrigada, obrigado. Renato. Obrigada. Renato, é muito fácil pregar para convertidos. Tu tem que convidar o pessoal do Hamas para escutar as nossas palestras. Tem que convidar mesmo. Convidar Mas a mesmo. vibração vai chegar lá. A vibração Colocar vai você, chegar lá. Luiz. Vai chegar. Você dá aula para todos, com certeza. Beleza. É isso aí. Eu não vi se ela me respondeu, mas Cidinha, você viu minha mensagem? Você pode. Tá. Então, Luiz, eu vou passar para a Cida fazer o agradecimento a você e depois a gente retorna para você dar um fechamento nessa noite, tá Pois bom? não, pois não. Eu queria agradecer, aliás, o Robinson e a Cidinha. Aliás, todos vocês têm que agradecer, mas o Robinson e a Cidinha, eu estava, de vez em quando, eu consigo olhar as telinhas, porque eu também fico biruta aqui, não consigo, mas às vezes eu consigo olhar as telinhas, e daí, de novo, o olhar carinhoso, sabe? Mais do que a boca, os olhos convidam a gente e dão coragem para falar. Obrigado, Robinson e Cidinha. Nós é que te agradecemos pela linda palestra. Em nome do nosso grupo, primeiro a Salva, que fez uma meditação muito linda, muito bonita. Gratidão. E gratidão a você, Luiz. Que noite, que noite. Quanta sabedoria, quanto ensinamento, sabe? Com seu jeito delicado, carinhoso. Você fez toda a diferença dessa noite. Para mim e para todos que estavam presentes, te ouvindo. Agradeço de coração, em nome da nossa egrégora. Obrigado, Cidinha. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E, Robinson, se precisar um emprego para a Cidinha, pode substituir a Iris Lettieri na voz do aeroporto do Galeão, porque a voz dela é extraordinária, é maravilhosa. Tá vamos pensar nisso. Obrigado, Cidinha. Luiz, por favor, as palavras são suas. Queridos, não tem como agradecer o carinho, o amor, o convite.
de novo repetindo, se não fosse convite, a gente não estaria reunidos. Então, tudo partiu do amor de vocês, do carinho de vocês, a partir daquela primeira ocasião que a Cláudia Paixão nos apresentou. E eu acredito que é dessa maneira que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, atua nesse mundo, através da boa vontade e do amor dos homens. Quando Deus quer nos abençoar, Ele nos cerca de pessoas boas. E a gente só é cercado de pessoas boas quando a gente faz o bem. Isso é uma outra frase de Nosso Senhor Bahá'u'lláh. Ele diz: o semelhante atrai o semelhante e tem prazer na sua companhia. E é verdade. Então, se a gente quer atrair o bem, tem que colocar o bem no mundo. E pronto. Funciona assim. E é isso que vocês fizeram, Renato, querido. Obrigado pelo convite. Obrigado, Egrégora. Obrigado ao grupo todo pelo amor, pelo carinho, por essa abertura de conhecimento. Nós hoje estamos aqui só falando da fé Bahá'í e da perspectiva Bahá'í para o Natal, mas vocês estão recebendo pessoas de várias denominações. A egrégora é de vocês, a ágora é vossa. Vocês é que estão reunindo as tribos. Então, obrigado por nós sermos uns dos convidados. Isso nos enche de alegria, de gratidão, de profunda gratidão. E sempre que chamarem, se eu não estiver morto ainda, eu venho. E se depois de morto chamarem, eu venho também. Você vem. Deixa eu abrir aqui para que todos, ou pelo menos a maioria, possa se ver, né? Foi muito lindo ver a quantidade de amigos e de admiradores seus que vieram para a nossa egrégora hoje. A gente costuma ter um público médio aí de 35 a 40 pessoas e hoje nós atingimos 56 pessoas ouvindo suas palavras e fortalecendo muito a nossa egrégora, que é o propósito maior, né? Demos um passo gigantesco em aprender como reunir a tribo, porque essa é a nossa missão aqui, é a nossa proposta maior, né? Respeitar a todas as ideologias, todas as crenças, né? E aprender com cada uma delas, porque isso nos torna, né, mais um espelhozinho nessa história que você tão brilhantemente nos colocou, né? Então, a todos que estiveram conosco hoje pela primeira vez, o link que o Luiz compartilhou com vocês é sempre o mesmo, toda quarta-feira, às 20 horas. Eu sempre mando novamente o link e tal, mas o link é o mesmo. Eu faço isso para que quem não tenha, né, possa usar esse recurso. Eu coloquei no nosso chat o Instagram do Mais Atitude. Se vocês quiserem seguir, lá nós estamos sempre informando os temas de cada semana, né? E se um dia quiserem nos dar a honra de fazer parte do grupo da Egrégora, que é onde a gente vai alimentando, né, com as informações, procura o Luiz, a Sala, qualquer um de nós, a gente manda um convitinho para vocês. É o grupo de WhatsApp, né? E é isso, foi uma honra. Quando a gente tem um número grande na sala, né, esse é um movimento totalmente altruísta, né, totalmente gratuito, enfim. Então, quando a gente tem um grupo bom na sala, é bom para fortalecer a energia da vibração e para prestigiar, né, os nossos convidados, né, que é sempre, logicamente, muito bom poder compartilhar conhecimento, né, para um maior número de pessoas. Filhinha, pode falar, filhinha. Então, eu recebi o convite para estar na sala agora, foi com Victor Emanuel, do Chile. Ele que enviou para mim. E todo domingo à noite eu estou com ele, né? São os Bahá'í do Chile. Aí ele mandou para mim esse convite e tal, e com a foto do Luiz Henrique, claro, né? Do Luiz Henrique e tal, estou junto. Aí por isso que eu entrei, né? Convite dele, do Obrigado. Chile. Eu queria agradecer especialmente, Renato, querido, realmente os amigos de Portugal, da Espanha, porque aqui nós começamos às 20 horas, para eles estava começando às 23. Para eles já é agora
1h da madrugada. Martinha, vai Olha. dormir, Martinha. Tu tem que descansar, não fica Que estressada. maravilha. O Alan e a Corrina acordam cedo, com o sol nascendo. O Nabil, a mesma coisa, na Madeira. Vocês têm que dormir, param de dormir tão tarde, depois vão ficar tudo estressado. O Chile, obrigado, Vitor, pelo convite que distribuiu. O Chile está sempre aqui junto com a gente. Um beijo grande. E nós temos aqui um sósia também do Donald Washer, que escreveu Conversando com Deus, que é o Max Wilke, né? É o Max Wilke. Não é? Ele é bem parecido com ele. Muito, muito. Ele parece Aquela também o Papai descontente. Noel. Falando de Natal, Papai parece Noel, também é. o Papai Noel. Eu ia falar, o Papai Noel está aqui e ninguém deu papo para ele. Grande músico, grande Oh, pensador. maravilha. Santa Catarina. Canta Muito bastante também ele. Tem muita música Bahá'í. Gente, gratidão mesmo por tudo. Luiz, mais uma vez, um abraço carinhoso. Salwa, um beijo no coração. E a todos os amigos que estão aqui conosco. Ai, que noite. Muito maravilhosa. Boa noite para todos. Boa noite. Saúde e paz. Muito Boa obrigado. noite, gente. Obrigada, Luiz. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, Luiz. Obrigado. Obrigado, Luiz. amigos. Boa noite a todos. Obrigado, Luiz. Boa noite, Obrigado. muito obrigada. Maravilha. Obrigado. Obrigada, Luiz. Beijos, beijos.